Noite, amém? Aleluia. É uma reflexão. Eu gostaria que neste momento você fechasse os teus olhos para nós orarmos mais um pouco. O teclado não está chegando nada aqui, o Bruno está aqui, mas por gentileza. Muito obrigado. Pai Santo, é maravilhoso poder estar aqui nesse ambiente de glória. Eu louvo o Senhor pela maneira como o Senhor já trabalhou, já tocou os nossos corações através dos louvores. E agora nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra. A Tua, Senhor. Então somente a Tua. Usa a minha vida, usa os meus lábios e fala ao coração de cada um dos Teus filhos nesta noite. Eu já quero declarar a cada coração, cada mente aqui cativa a Tua presença. E eu já repreendo toda ação contrária nesse lugar, todo espírito contrário nesse lugar, em nome de Jesus, amém? O título que nós vamos estar compartilhando é esse que vai aparecer aqui: o diabo ou eu? De quem é a culpa? É um título bem sugestivo, né? O diabo ou eu? De quem é a culpa? Daqui a pouco você vai entender o porquê desse título. Eu quero ler dois textos aqui como base. Efésios capítulo 6, versículo 12. Se você quiser abrir a tua Bíblia nesse primeiro texto, para marcar talvez o nome do título da mensagem, mas depois eu peço para você acompanhar no telão por conta do tempo, né? A gente tem aí 25 minutos para estarmos compartilhando essa palavra, então a gente vai acompanhar no telão. Efésios 6,12 está escrito assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu quero ler aquele outro texto que o pastor colocou junto ali, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, como a tentação, dará também um escape para que possais suportar. Amém. Então, usando esses dois textos como base, nós vamos falar sobre aquele título ali: o diabo ou eu, de quem é a culpa? Irmãos, desde aquele episódio que está registrado lá no capítulo 3 de Gênesis, envolvendo Adão, Eva e a serpente ali no jardim do Éden, desde então vem se travando aí, né, uma grande discussão para saber de quem foi a culpa pela queda e pela perdição da humanidade. Então alguns sugerem que o culpado foi o diabo, que estava ali personificado naquela serpente, que ele que gerou toda essa maldição e a consequência do pecado. Alguns acham que foi Adão, porque a Bíblia fala que ele foi colocado ali para lavrar e para guardar aquele jardim. Alguns falam que foi realmente a Eva. Outros acham que foram ambos, porque foram ambos que comeram do jardim, do fruto ali, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E alguns também sugerem que foram todos. Agora veja bem, quando você lê esse texto, depois você pode acompanhar na tua casa, lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, quando chega ali no versículo 11 em diante, e Deus pergunta para Adão o que aconteceu, por que ele comeu daquele fruto que Deus tinha dito para ele não comer. Ele aponta para Eva e fala: o problema foi ela que me deu do fruto e eu comi. E aí Deus fala: Eva, o que aconteceu? Por que você fez isso? Não, foi a serpente, foi ela que me enganou, né? E eu acabei comendo. Então assim, hoje não é diferente. Sempre nós estamos buscando alguém para projetar a culpa pelos nossos erros, pelos nossos fracassos, e ainda hoje quase sempre o bode expiatório acaba sendo o diabo, né?
Se a gente tem alguém para culpar, a gente culpa alguém, mas quando a gente sabe que não tem como culpar, a gente acaba culpando o diabo. E esses dois textos que a gente leu como base, é interessante porque parece que é um paradoxo, né? Parece que há algo contraditório, porque em Efésios 6,12, nós lemos que não devemos lutar contra a carne e sangue, mas sim contra potestades e principados. Ou seja, o diabo, ele continua sendo o grande vilão da humanidade. E quando Paulo fala que nós temos que lutar contra potestades e principados, e não contra a carne ou sangue, ele está dizendo que a gente não tem que lutar contra as pessoas, mas contra o diabo, contra os demônios, né? Em Apocalipse, lá no capítulo 12, no versículo 9, o diabo, olha só, ele é apresentado como o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Então a gente vê aqui que o diabo, ele tem muita culpa em relação a tudo de ruim que acontece com a humanidade. Só que em 1 Coríntios 10, nós lemos no versículo 13, ali na parte A, que não veio sobre vós, né, tentação senão humana. Paulo está falando, olha, irmãos, a tentação que sobrevém sobre nós é uma tentação humana. Ele não está dizendo que foi o diabo que está trazendo isso. Agora, isso é interessante, porque muitas coisas que acontecem com a gente, nós culpamos o diabo, na verdade não é o diabo. O problema somos nós mesmos. Há um texto de Lamentações 3,39, que diz assim: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se, pois, olha só, cada um dos seus pecados. Queixe-se cada um dos seus erros, né, dos seus fracassos. Agora, gente, é claro que eu não estou aqui nessa noite, né, como advogado do diabo, para defender o diabo. Agora, não é esse o meu objetivo. Agora, o propósito dessa reflexão é aprendermos a importância de nos responsabilizarmos pelos nossos fracassos e erros, e entender que nem tudo na nossa vida é culpa das pessoas, muito menos do diabo, né? Veja bem, o diabo, ele foi, e continuará sendo o grande tentador, aquele que induz a humanidade ao pecado. No entanto, não é ele que comete todas as atrocidades que a gente acompanha. Esse texto aqui de 1 Tessalonicenses 3,5, é claro que é uma grande verdade. Está escrito assim, Paulo falando para a igreja: eu tinha receio de que o tentador os tivesse vencido e todo o nosso trabalho houvesse sido inútil. Então Paulo estava preocupado, né, com o tentador, com o diabo. Ele falou: olha, eu estava receoso de que ele tivesse vencido vocês, porque ele continua fazendo isso ainda. Ele induz o homem a errar, ele induz o homem a pecar, ele tenta. Agora veja bem, o diabo, é claro que ele induz o homem ao erro. O diabo, ele tenta o homem para pecar, mas quem comete o pecado, agora quem comete o erro, somos nós, não é o diabo. Agora, irmãos, eu quero pontuar algumas coisas importantes para nós não sermos vencidos nem pelo diabo e nem por nós mesmos. Coisas simples que eu quero compartilhar com vocês, mas que a gente precisa realmente levar essa palavra a cada dia de nossas vidas, para entendermos que muitas coisas, eu repito, que a gente atribui ao diabo ou até outras pessoas, o problema não são das pessoas e muito menos do diabo. O problema é com nós mesmos. Então eu quero pontuar algumas coisas importantes aqui, ó. A primeira coisa, olha só, o diabo, ele não tem poder e nem domínio sobre nós, se não dermos a ele. Você precisa entender isso. O diabo, ele não tem poder sobre a sua vida e nem sobre a minha. O diabo, ele não tem domínio sobre a sua vida e nem sobre a minha, a não ser que eu der esse poder, esse domínio a ele. Há um versículo que eu gosto muito do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 30, que está escrito assim, são palavras de Jesus: já não falarei muito com vocês, porque aqui vem o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre mim.
A NVT fala que ele não tem domínio sobre mim. Agora veja bem, Jesus estava aqui se referindo ao diabo, quando ele disse: o príncipe deste mundo vem aí. E Jesus falou: ele não tem poder sobre mim. Quantos aqui são cristãos? Quantos aqui já entregaram a vida para Jesus? Pois é, então você é membro do corpo de Cristo. E assim como o diabo ele não tem poder, ele não tem domínio sobre Cristo, que é o cabeça da igreja, ele também não tem o poder, ele não tem domínio sobre a sua vida. Então é muito errado, irmãos, tudo que acontece a gente culpar o demônio. Foi o demônio. A gente coloca o diabo num lugar onde ele não está. A gente acaba dando muito crédito, muito louvor para ele. Atos capítulo 5, versículo 3, recentemente nós falamos sobre isso aqui na igreja. Depois você pode acompanhar o contexto na tua casa da passagem. Mas Ananias, alguém que participava da igreja, tentou enganar Pedro, que era um dos apóstolos, consequentemente Deus. E aí Pedro disse assim para ele: Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Ou seja, Ananias, ele tinha a opção de não deixar o diabo encher o coração dele. E nós também temos. O diabo ele só domina sobre nós. O diabo só controla a nossa vida, as nossas atitudes, as nossas ações, quando nós deixamos ele fazer isso. Essa é a primeira coisa que eu quero pontuar. A segunda, olha só, quando não assumimos a culpa pelos nossos erros e pecados, nos eximimos de nossa responsabilidade. Eu vou repetir: quando não assumimos a culpa pelos nossos erros e pecados, nos eximimos de nossa responsabilidade. E isso tem acontecido muito com a igreja desses dias. Gente, algo que nós precisamos aprender: Deus não vai prestar conta com o diabo daquilo que nós fizemos. Deus, ele não vai chegar no diabo e falar: olha, por que você deixou os meus filhos? Ou por que você induziu? Por que você tentou os meus filhos com tantas obras ruins que eles fizeram? Não, meu irmão, a Bíblia fala que somos nós mesmos que vamos ter que dar conta de todas as nossas obras. Porque se nós deixamos ser induzido ou tentado, é porque realmente nós estamos vacilando. Desculpa a palavra aqui. Olha só, o Apocalipse capítulo 20, versículo 12, esse texto está dentro daquele contexto do julgamento do trono branco. Olha o que está escrito, a visão de João: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo o que, igreja? Segundo o que? As suas obras. Você não vai ser julgado, e nem eu, pelas tentações que nós recebemos do diabo. Nós vamos ser julgados segundo as nossas obras. É por isso que nós precisamos parar de responsabilizar pessoas e o próprio diabo por coisas que a gente faz de errado, ou coisas que não dão certo em nossas vidas. Isso é importante, é uma coisa que você precisa entender. De quem é a culpa? É do diabo? Ou será que a culpa é minha? Nós estamos aprendendo isso, é uma coisa que você precisa aí aprender. Quando não assumimos a culpa pelos nossos pecados, nós estamos eximindo a nossa responsabilidade, ou nos isentando de responsabilidade. Outra coisa, olha só, quando não assumimos a culpa pelos nossos erros e pecados, nós estamos fadados a viver e morrer fracassados, escravizados pelo diabo. Gente, é uma triste verdade. É uma triste verdade. Quando não assumimos a culpa pelos nossos erros e pecados, estamos fadados a viver e morrer fracassados e escravizados pelo diabo. Olha só. Então tem muita gente que infelizmente está assim. Foi assim com o rei que a Bíblia fala a história dele, chamado Saul. Gente, Saul foi o rei que precedeu Davi. Ele tinha tudo para ser um grande rei,
um grande homem de Deus. A Bíblia fala que Deus, o próprio Deus o escolheu. Tem gente que fala que Deus não escolheu Saul, foi a escolha do homem. Não, o homem quis um rei, mas quem escolheu Saul foi Deus. A Bíblia deixa clara. E ele começou muito bem. Só que o Saul, ele tinha uma dificuldade imensa, irmãos, para reconhecer os seus erros. E consequentemente, olha o que aconteceu com ele. Está registrado em 1 Samuel 16:14. O Espírito do Senhor, ele se retirou de Saul. E o Senhor enviou o que, igreja? Um espírito maligno que o atormentava. Esse é um sério risco que corre todos aqueles que não assumem os seus erros, as suas falhas, as coisas que precisam realmente melhorar. A pessoa que não consegue assumir aquilo que faz de errado. Não, mas o problema é a igreja, sabe? O problema é que o diabo ele me tenta. O problema é meu marido. O problema é minha esposa. O problema é o irmão. Acontece isso, meu irmão. A pessoa está fadada a viver uma vida fracassada, morrer desse jeito e ser escravizado pelo diabo. Foi o que aconteceu aqui com Saul, gente. Saul, ele sempre dava uma desculpa para os seus erros. Se você for ler a biografia de Davi, biografia não, porque não existe uma biografia de Davi e nem de Saul na Bíblia. Existe parte, né, da história deles, não uma biografia completa, mas você vê que talvez Davi tenha pecado mais que Saul. Só que é uma diferença muito grande entre os dois. Davi, quando ele errava, ele não culpava ninguém, ele assumia o erro, ele assumia, como você lê no Salmo 51. Agora o Saul não, o Saul sempre arrumava alguém para dar uma desculpa, e por isso ele terminou assim. Olha só, o Senhor retirou dele o espírito, e um espírito maligno oprimia. Quantas pessoas estão sendo oprimidas por demônios, vivendo, né, infelizmente interagindo com demônios, porque não reconhece que o culpado pelas coisas ruins que às vezes acontecem com ele, é ele mesmo. Então está aqui uma coisa importante: quando não assumimos a culpa pelos nossos erros, pelos nossos pecados, pelos nossos fracassos, nós estamos fadados a viver e morrer assim, ó, fracassados, sendo escravizados pelo diabo. Outra coisa, quarto, quando atribuímos poder ao diabo sobre nossas vidas, poder esse que ele não tem, ele passa a ter. Você sabia que isso aqui é uma verdade, meu irmão? Quando, olha, eu repito, isso tem acontecido muito, principalmente no meio pentecostal. Tudo é o diabo, tudo que acontece é o diabo, é o diabo, é o diabo. A pessoa está no ponto de ônibus lá, querendo vir para a igreja, começa a chover, é o diabo mandou essa chuva. A chuva é de Deus, glória a Deus pela chuva. Mas tem gente que é assim, e quando nós atribuímos poder ao diabo em nossas vidas, irmãos, o diabo é um ser legalista. Então a gente atribui isso a ele, e ele, o que ele faz? Você está me atribuindo para mim esse poder, então eu vou exercer este poder sobre você. Eu ouço muitas pessoas, a gente ensina isso lá na ETAD, aqui na ETAD. Eu já ouvi tanto pastores, irmãos aqui mesmo da igreja, às vezes a gente, com todo respeito e amor, a gente procura orientar essa pessoa na Bíblia, né? Não que a gente seja o Senhor da verdade, mas pelo menos a gente procura passar aquilo que nós entendemos, né, a ser o certo. Porque tem muita gente que fala assim: pastor, quando eu chego na minha família, eu sinto uma opressão tão grande. Pastor, eu chego num ambiente lá, olha, no meu trabalho é um ambiente tão carregado, eu sinto uma opressão. Está tudo errado, está tudo errado, porque isso pode parecer muita espiritualidade da nossa parte. Nossa, eu sou um espiritual, eu chego ali, eu sinto aquela opressão maligna. Mas teria que ser o contrário, meu irmão. Você, como um filho de Deus, uma filha de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de luz, quando você chegasse realmente num ambiente aonde houvesse ali vamos dizer assim, uma presença maligna, era o diabo que tinha que se sentir oprimido com você, e não você se sentir oprimido por ele. Essa é a regra, irmãos. Certamente eu sou mais fraco do que você, mas eu nunca cheguei num ambiente, nossa, que opressão que está aqui. Se o ambiente está oprimido, então chegou a luz, então chegou a bênção, então chegou a presença do Espírito Santo para mudar isso e para mandar o demônio embora daquele lugar. Mas muitas vezes
nós damos para o diabo um poder que ele não tem, e a gente gosta disso. Pastor, eu estou ouvindo vozes. Por quê? Pastor, estou vendo assombração, estou vendo vulto, estou vendo... Você não tem que ver isso, meu querido, você tem que ver anjo. Você tem que ver, sabe, o que você tem que ouvir é a voz do Espírito Santo. Eu tenho mais de 20 anos que eu caminho com Jesus, eu nunca vi demônio nenhum me oprimindo, e nem vou oprimir, porque eu não sirvo a demônio, eu sirvo Jesus Cristo de Nazaré. Algum tempo atrás, teve pessoas que chegaram, eu achei, talvez até está aqui a pessoa, não quero magoar ninguém, apenas um comentário que muitos também fazem, né? Pastor, a gente fala muito de oração, de intercessão, aqui a gente tem um ministério diário de intercessão. A pessoa falou, pastor, mas negócio de intercessão não é para qualquer um, não. Como assim, meu irmão? Porque a pessoa tem que estar muito preparado para orar, para interceder, porque senão o diabo ele vai retalhando a vida da pessoa. Falei, como assim? Quer dizer que eu vou orar, buscar a Deus, eu quero me aproximar mais do meu papai, eu quero abençoar as pessoas orando, intercedendo, e o diabo vai ter mais poder sobre mim? Irmão, isso não é verdade. A verdade é que quanto mais você ora, quanto mais você intercede, mais você é abençoado, e mais o Espírito Santo toma conta da sua vida, e mais o diabo tem que fugir da sua vida. Quando você está aqui intercedendo, o Senhor, em nome de Jesus, toca todos os oprimidos, manda embora a depressão, manda embora a angústia, manda embora o mal. Senhor, cura os enfermos, tira o coronavírus, tira, Senhor Deus Todo-Poderoso, a enfermidade. Meu irmão, presta atenção, você está sendo o canal, a bênção vai passar por você. Mas o que acontece? Muitas vezes, nós atribuímos mais poder ao diabo. O diabo é isso, o diabo é aquilo. Tiago 4,7 é um texto que todos nós conhecemos. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e o que vai acontecer? Ele vai fugir de você. Talvez você está aqui, meu irmão, pastor, na minha casa está um inferno, eu sou essa pessoa que vejo vulto, eu volto e meio, estou ouvindo voz. Manda embora esse demônio, fala, olha, aqui na minha casa não, na minha vida não. Não aceita isso, não dê para o diabo um poder que ele não tem sobre a tua vida, sobre o teu casamento, sobre a tua família. Pastor, o diabo está me destruindo meu casamento. Não, peraí, daqui a pouco eu vou encerrar falando sobre isso. É o diabo mesmo? É o tema que nós estamos abordando aqui, é o título, o diabo ou eu? De quem que é a culpa? E para me encerrar aqui, quinto, quando assumimos nossos erros e pecados, e reconhecemos o poder do diabo em usar e influenciar a pessoa para nos atingir, passamos a lutar de maneira certa. Porque, irmãos, eu disse no começo que eu não estou aqui como advogado do diabo, também não estou aqui para ignorar os ardis dele, como diz o próprio apóstolo Paulo. Então, quando nós assumimos os nossos erros, os nossos pecados, as nossas fraquezas, e reconhecemos que de fato o diabo ele tem esse poder de usar pessoas, né, para nos atingir, mas aí a gente passa a lutar de uma maneira certa. Agora presta atenção que eu já estou terminando. É por isso que nós precisamos de discernimento, irmãos, para entender o que é do homem, ou o que vem do homem, e o que vem do diabo. Se você não tiver esse discernimento na tua vida, aí você vai ser, como nós lemos aqui em Efésios 6,12. Você vai lutar contra a carne, contra o sangue, quando você tinha que lutar contra os principados e potestades. Ou você vai estar lutando contra o principado e potestade, quando você tinha que estar lutando contra a carne e o sangue, que são as pessoas. É importante nós termos esse discernimento, para entender que nem tudo é o diabo, muitas vezes somos nós mesmos. Agora, para isso, nós precisamos do quê? De sabedoria e discernimento. Enquanto eu estava preparando essa reflexão para vocês, eu fiquei imaginando, eu falei, poxa, sabedoria e discernimento. Se a gente buscar isso em Deus, isso é prevenção para muitos males em nossas vidas. E eu quero aqui, para me encerrar, dar alguns exemplos, para que você entenda vamos chamar isso, né? Esse discernimento que nós precisamos buscar em Deus, para sabermos que se o mal que está vindo sobre nós é de origem humana, isso sou eu mesmo que estou causando, ou é alguém, ou é um demônio. É importante, eu coloquei alguns exemplos aqui para ilustrar, vou falar em tese.
para que você entenda e aplique isso na tua vida, para você saber como você vai lutar, como você vai orar e como você vai agir. Então vamos lá, exemplo, por que eu estou doente? Talvez você entrou aqui doente, por que você está doente? Essa doença é de origem maligna ou apenas você não está cuidando da tua saúde como você deveria cuidar? Estou com uma úlcera, você toma 2 litros de café por dia, 2 Coca-Cola. Não é maligno, muitas vezes é você mesmo que está estragando a tua saúde. Por que eu não prospero? Será que existe uma entidade maligna que está atuando nas minhas finanças? Ou sou eu mesmo que não tenho sabido administrar as minhas finanças? Ou quem sabe estou quebrando princípios, né, como dízimo? Tem que saber, porque senão você acha que é o diabo que está aí agindo nas tuas finanças, mas é você mesmo que não está sabendo administrar, você está quebrando um princípio. Outra coisa, por que meu casamento está fracassado? Por que meu casamento está fracassado? Será que é um espírito maligno que está tentando destruir realmente a minha família? Ou sou eu que não tenho cumprido o meu papel de esposo ou esposa? E aí é só você avaliando como eu tenho que me avaliar. Por que eu vivo triste e angustiado? Por que será que existe sempre um vazio dentro do meu coração? Será que existe então um espírito opressor que realmente está trabalhando aqui no meu coração? Ou sou eu que tenho enchido o meu coração dos prazeres deste mundo, de modo que Deus não tem lugar na minha vida? Eu dou para Ele 1h30 na igreja. A gente tem que ter, irmãos, esse tipo de discernimento. Outra coisa, olha só, por que eu não consigo me libertar do álcool, das drogas, da prostituição? Por que eu não consigo me libertar? Será que é um demônio que está me prendendo nesses vícios? Ou sou eu mesmo que gosto dessas práticas e não estou muito interessado em me libertar? Perguntas que a gente tem que fazer para nós mesmos. Outra coisa, pastor, por que será que eu não consigo crescer e me desenvolver espiritualmente? Por que eu não consigo fluir no meu relacionamento com Deus? Será que eu estou sofrendo assim fortes influências malignas? Ou será que é realmente eu que não tenho esse interesse? Quantos estão me entendendo? Então aquilo lá, ó, o diabo ou eu, de quem é a culpa? Então presta atenção. Quando nós reconhecemos que estamos doentes e nós queremos realmente ser curados, o que a gente faz, irmãos? A gente procura o quê? Um médico, não é isso? Procuramos ajuda da medicina. Do mesmo modo, quando nós de fato reconhecemos os nossos erros, as nossas falhas, não atribuímos a diabo e a ninguém, e aí nós vamos buscar ajuda em Deus, porque nós queremos mudança, irmãos, do mesmo jeito, Deus está lá para nos ajudar. E eu vou encerrar com esse último versículo, Marcos 2,17. Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhe: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Eu gostaria que você se colocasse em pé, por gentileza. Feche os teus olhos, eu peço por gentileza. Talvez ficou mais fácil para você orar nessa noite, não é verdade? Porque talvez, com todo o respeito, você veio aqui buscar uma libertação, achando que você estava sendo alvo de uma obra maligna, opressora, mas Deus falou que não é isso não. Você é um filho, uma filha, precioso, preciosa, e que você precisa reconhecer algumas coisas que tem que ser acertadas. E aí, ao invés de você orar agora, pedindo para Deus mandar embora demônio na sua vida que não tem, você pode orar e falar: Senhor, me ajuda, eu quero mudar, eu quero ser como Davi e reconhecer. É claro que a gente entende que tem pessoas aqui que talvez estão de fato debaixo de uma obra maligna, veio trazendo uma opressão maligna, uma enfermidade. A gente vai orar, mas eu gostaria que você nesse momento fizesse a sua oração. Feche os teus olhos.